Fala pessoal, tudo bom? Hoje retornamos à Fórmula 1 2026, iniciando essa temporada. Depois de 3 longos meses, a nossa ansiedade, crise de abstinência, depois, se você como eu estava até narrando corrida de cebola para tentar passar a hora, ou quando você estava no carro e você ia ultrapassar alguém, você mesmo narrava para si mesmo, abre a asa, põe de lado, né? Ou você está lá no ônibus e você vê do lado o teu ônibus ultrapassando o outro, e você vê de lado o cara indo embora, e você fica pensando, passa! Acabou. É agora, hoje, retornamos com a Fórmula 1, temporada 2026. Então vamos lá. Alguns pontos do que teremos. A temporada começa hoje na Austrália, pegando uma colinha aqui, com a maior mudança técnica da história. Tá? Desde a saída dos carros charutos para a entrada dos carros asa, a, a entrada de maior aerodinâmica, de maior pressão, a, a entrada e depois a retirada das saias, a mudança para turbo, volta de motor aspirado. Nunca tivemos uma alteração tão grande como está sendo 2026. Bom, então, a pergunta que nós começamos hoje, principalmente a partir do TL2, TL1 nem tanto, mas a partir do TL2 é quem estará à frente, pelo menos nessa primeira parte, porque em junho temos novas mudanças de motores. Galera, vamos lá. Primeiro, a mudança de regulamento, motores com maior participação elétrica. Nós tínhamos, basicamente, 75%, tá arredondando, de potência de combustão, motor a combustão. Agora é praticamente 50-50. Então, um carro de 1.000 cavalos, nós teremos aí mais ou menos 500 cavalos vindo do motor de combustão e outros 500 de motor elétrico, tá? É mais ou menos isso, não estou sendo muito preciso, só para poder entender como é o panorama agora. Então, com isso, o motor elétrico começa a tomar muito mais atitude dentro da Fórmula 1. Opinião minha, prefiro que o motor elétrico fique na Fórmula E. Mas, já que é o regulamento, vamos seguir da forma que está. Problema, o motor elétrico, a gente não faz recarga ali, né? Também não tem, obviamente, reabastecimento, mas a bateria não dura a corrida inteira, então ela precisa de recarga. Ela precisa ser recarregada durante a corrida, seja pelo calor, ou seja, por alguma outra capacidade que o carro vai desenvolver. Então, nós temos um problema que os carros podem perder eficiência em reta, e para isso temos também mudanças aerodinâmicas. Então, os carros também passam, né? Eu estou com um exemplo aqui do carro de 2023, 2024, não me recordo agora. Onde muda muito a estrutura do carro. Tá? A asa traseira, ela já tinha uma grande importância, mas ela começa a tomar uma forma muito maior e tendo um rake diferente, ela pode ser um pouco mais baixa, tá bom? E ela pode ter também um tamanho bem diferente do que nós tivemos até o ano passado. Exemplo, a Ferrari trouxe uma abertura de asa como se fosse um mortal invertido. A asa simplesmente fazia este movimento. A asa da Ferrari, no teste, ela fez praticamente 180 para poder abrir o DRS, né? DRS, assim, né? Eu estou usando esse termo para poder entender. Não teremos mais o DRS propriamente dito, como vínhamos utilizando nos últimos anos, nos últimos 15 anos, 14 anos. Foi de 2011 a 2025. À frente também, a asa vai levantar, não por inteira, mas algumas aletas, ela vai abrir também. Então teremos asa móvel na frente, teremos uma aerodinâmica muito mais ativa. E esse é um termo, aerodinâmica ativa. O que vai fazer com que principalmente essa parte aqui da frente e um pouco aqui das laterais se assemelhem aos carros da década de 2000. Né? Eu estava atrás de um, mas aí alguém pegou para brincar. Por exemplo, aonde nós temos aqui, ó, alguns trabalhos na asa dianteira, né? E alguns trabalhos também na região da Coca-Cola, onde nós temos alguns flaps, algumas aletas, para poder melhorar a canalização do vento e fazer o quê? Com que a traseira
nós tenhamos a geração de downforce. Aqui na parte de trás, nós teremos um escapamento soprado, aonde vai vir vai vir uma grande potência de ar para poder aumentar o downforce, ou seja, grudar o carro no chão. Não mais, né? Deixa eu até pegar por aqui, não mais com o que a gente chama, né, de carro... Nossa, fugiu o termo, eu ia falar carruaza. Nossa, falhou, né? Não mais por toda a estrutura do assoalho como estava sendo feito até então, com o regulamento de 22 a 25. Regulamento de 22 a 25, o assoalho era 80%. Aí, praticamente, da importância do downforce do carro. Agora não. Volta a importância das asas. Volta a importância do side pod. Volta a importância das laterais. Então, o carro começa a ter uma aerodinâmica muito mais ativa e eficiente. E aí a gente já pensa em Adernil. O homem que simplesmente tem 14 títulos, 14, se eu não estiver errado, 14 títulos. E vou falar isso um pouquinho mais pra frente, né? Então, mudanças aerodinâmicas, novos fornecedores de motores. Então, a Audi entra na brincadeira, a Audi entra com seu motor próprio, e possivelmente a partir de 28 a Cadillac. A Cadillac começa com o motor Ferrari, mas possivelmente a partir de 28 a Cadillac entra com o próprio motor. Se não entrar com outro nome, um tal de Andretti, né, que havia sido rejeitado. Afinal, o nome do carro tem, assim, por exemplo, a Williams é FW, de Frank Williams. O nome do carro da Andretti, MAC, e o A é de Andretti. Desculpa, o nome do Cadillac é de Andretti. Né? Olha que interessante. O combustíveis 100% sustentáveis. Bom, então, você que está acostumado a colocar seu etanol lá no posto de gasolina, os carros de Fórmula 1 também terão combustíveis alternativos e sustentáveis. Então, o processo é que seja totalmente sustentável, 100% sustentável. E as homologações foram feitas semana passada, a partir de hoje, combustíveis 100% sustentáveis na Fórmula 1. Esses são os grandes pontos em relação a regulamento, tá bom? O resto, por enquanto, não muda. Pode ser que nós venhamos a ouvir falar novamente do 107%, porque vou chegar nela. Ele nunca saiu do regulamento, mas pode ser que a gente volte a falar, tá? Então, Audi entra na categoria, a Ford volta, né? Não com um motor com outro nome, né? Mas com o nome Ford mesmo. A Ford volta com o próprio motor, só que fazendo a parte elétrica, enquanto a Red Bull, com powertrains, faz a parte de combustão. A partir de todo o desenvolvimento que ela teve com a Honda, com todo o aprendizado que teve com a Honda, a Red Bull, ela entra com o seu próprio motor powertrains. E quem diria? Uma lata uma latinha, né, de energético, agora vai trazer energia à parte motorizada. A Honda sai da Red Bull, vai para a Aston, e a a Mercedes agora vai fornecer motor para a Alpine. Então, olha que interessante, a Cadillac vai usar motor Ferrari, e a Alpine, que é Renault, vai usar motor Mercedes. Olha que beleza. E aí a gente vê a beleza, né? A maravilha que é esse regulamento de motores, onde um fabricante precisa pegar motor de outro, porque é tão medonho, é tão absurdo todo o desenvolvimento que tem que ser feito que ela não vai conseguir fazer o motor. Bom, pontos para a gente ficar de olho, né? Max, Leclerc, Norris, Russell e um asterisco aqui a Hamilton. Então, dizem que a Red Bull, principalmente o Russell, diz que a Red Bull estava poupando, né, fazendo testes com um carro supercarregado de combustível. Então, pode ser que ele venha surpreender. A grande equipe pode ser a Mercedes, então o Russell surge como um grande nome possível para título. O Norris, se a McLaren acertou o carro, a questão é, Norris ganhou porque a McLaren, né, o Piastri e ele mesmo fez o possível e o impossível para tentar não ganhar o título, e de repente, quando coisa ruim do Max apareceu no retrovisor, nossa, precisamos nós ganharmos de alguma maneira, né? Alguma maneira não é nada ilícito, né? Mas o ano passado foi uma disputa de quem seria o campeão culposo.
Não que teve a intenção de ser campeão, né? Não foi campeão. Eu não vejo o Norris como campeão doloso, que teve a intenção de ser campeão. Norris, para mim, foi um campeão culposo. Porque o melhor piloto foi o Max com tudo que ele fez. Ah, mas o Max jogou o carro em cima do Russell, por isso perdeu o título. Sim, foi um dos motivos que perdeu o título. A ultrapassagem também feita por Norris em cima do Kimi e Antonelli na penúltima corrida, na última volta, última ou penúltima volta, também deu os 2 pontos que deu a garantia do Norris ter o regulamento embaixo do braço. Né? Outra coisa, né? Se a gente pensar dessa maneira, o Senna também jogou o carro em cima do Prost, né? E foi campeão. Então, assim, é bonito quando o brasileiro faz isso. É um problema quando não é o que eu gosto, não é o fofinho que faz isso, né? Então, Schumacher jogou o carro em cima de 2 para tentar o título. Um deu certo, o outro não deu. Mas quando a gente vê aquele que a gente gosta fazendo, né? Eu venho sempre falando isso nos meus vídeos. Russell, ele é um piloto que sempre foi considerado com possível campeão. E pode ser que esse ano seja o ano que ele vá disputar o título efetivamente. Aí tem uma coisa que o Galvão Bueno vivia falando, que uma coisa é você brigar por vitória, outra coisa é você ser responsável por ganhar o título. O peso é diferente. Então vamos ver se ele vai ter mental para poder aguentar a pressão da busca de um título. E o Hamilton, por Leclerc, parece que a Ferrari fez um carro bom. Como diria o gaúcho, estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. Eu não sou ferrarista, mas estão deixando a gente sonhar. Já pensou a Ferrari de volta a possibilidade de disputar um título? E o Hamilton está gostando do carro. O Hamilton não é um piloto que lida com carros ruins e desenvolve. Não, ele pega um carro bom e vai para frente. Né? Posso até fazer um vídeo sobre alguns asteriscos que eu vejo sobre os títulos dele. Não estou falando que ele que é um mau piloto, mas pelo contrário. O cara, para ser campeão, ele precisa pegar o carro bom e também fazer campeão. Quantos pilotos nós vimos com um carro bom e não foi campeão? Né? Então, haja visto, por exemplo, 2007. O melhor carro era a McLaren, mas quem foi campeão foi o Kimi Raikkonen, com a Ferrari. Né? Temos outros, e tantos outros casos que explicam isso também. Então, pode ser um ano que o Hamilton vem dar trabalho, tá bom? Então, fechando aqui a nossa essa primeira análise, a Aston, ela vem com, possivelmente vai ser a grande decepção. As notícias que saem é que o carro não pode dar mais do que 10, no máximo 15 voltas. Tá? Alonso está dizendo que até 25 ele consegue levar o carro. Está sendo colocado uma possibilidade aí de, olha, pode ser que o carro venha a dar problemas de segurança. Isso ser uma carta da Aston retirar o carro sem ter punição. Porque, de acordo com o Pacto de Concórdia, as equipes precisam participar do Grande Prêmio. Participar não é simplesmente levantar o portão, é pôr o carro na pista e fazer o carro andar. Então, estima-se que o carro seja até 4 segundos mais lento. E qual é o problema? Existe um ponto no regulamento que é o 107%. Um piloto não pode fazer um tempo que seja 107% a mais do que o pole position. Ou seja, vamos pegar uma pole que foi feita com 1 minuto e 40. Tá? Ou seja, com 100 segundos. Tá bom? Com 100 segundos. Ele não pode fazer 7 segundos a mais, tá bom? Do que o tempo. Então, se ele fez a 1:40, um piloto tem que fazer um tempo até 1 minuto e 47. Bom, esses são 107%. São 7% a mais, digamos assim, do que o tempo da pole. Então, esse cálculo de 100 segundos fica mais fácil. 7% de 100 é 7. Bom, então, se ele fizer 1:40, um piloto não pode fazer uma volta maior do que 1:47. Aí você fala, pô, Leonardo, mas 7 segundos está ali dentro. Sim. Né? Mas, e quando a volta é 1:10? Tá bom? E quando a volta é 1:02? Nós temos circuitos que são dessa forma. Então, só para a gente poder pegar aqui, ó, a pole em Albert Park ano passado foi 1:15. 1:15. Então a gente está falando aí, se o carro tiver 4 segundos fora,
eles vão ficar fora dos 107%. Vai estourar. Então pode ser que a Aston pode até nem conseguir tempo de classificação. Por ser a primeira corrida, opinião minha, eu acho muito difícil a FIA negar a permanência do... que eles mesmo não tendo conseguido tempo, eles negar que eles participem da corrida. Só que para isso tem que ter voto unânime das equipes, excluindo, obviamente, a que é a requerente. Então as outras 10 equipes precisam falar, não, nós concordamos que ele participe da corrida. Bom, então é isso. Albert Park, Austrália. Os horários são aqui. Eu abri uma guia aqui e acabei perdendo o horário. Peraí que eu vou puxar aqui rapidinho. Então, hoje, 10h30 da noite, nós temos o TL1. 2 da manhã, TL2. 10h30 da noite de sexta-feira, o TL3. E a classificação às 2 da manhã do sábado. Tá bom? Para você que é brasileiro e não presta muita atenção dessa maneira, 2 da manhã do sábado significa, tá bom? 2 da madrugada ali, não é de sábado para domingo, é de sexta para sábado, tá bom? E a corrida, 1 da manhã de sábado para domingo. 1 da manhã no domingo, a corrida. Que assim, eu não espero muita coisa. Não espero mesmo muita coisa. Espero muito quebra-quebra, né? Muita incerteza, muita insegurança do que vai ser. E porque eu não acredito que todo mundo colocou 100% nos testes do Bahrein. Eu ia falar Bahrein e saiu Bahrein. Dos testes do Bahrein. Não acredito que todo mundo colocou 100%. O TL2 a gente vai ver 100%. Vai, 90% ali, para ser 100% no sábado, 2 da manhã. Então eu espero uma corrida muito truncada. Eu espero a Mercedes disparando na frente, Red Bull e Ferrari brigando ali por quem vai ser a segunda força em Albert Park. Bom, e porque falei assim que por agora, como disse no começo do vídeo, em junho nós temos nova alteração em algumas partes dos motores, isso pode influenciar a ordem de força. E a Aston disse que em 9 corridas ela trará um carro melhor. E se o Newey e a Honda acertarem a mão como eles acertaram na Red Bull, não vou falar que a Aston vai ser campeã porque ela já vai perder 9 corridas, mas ela vai ter um carro para brigar. E o Alonso, por mais idoso que esteja para a Fórmula 1, nunca duvide da capacidade de alguém que é paciente e está esperando. Bom, é isso. Curte aí, compartilha. Vamos retomar os vídeos tendo a temporada retomada. Valeu, até mais.